Boa tarde para todas as pessoas que estão aqui com a gente, que em algum momento vão conseguir ver esse ato, aula aberta, que a gente fez esse chamamento muito rapidamente na semana passada, em função de incentivos de estudantes e colegas, né, para que a gente fizesse algo mais amplo e um debate qualificado sobre o tema do PL 1904. Então, a gente fez alguns convites para colegas nossos da USP, né, para poder fazer esse evento para o quadrilátero da saúde. Então, temos colegas das 4 unidades, e montamos, né, essa programação que vocês podem circulou um pouco nas redes sociais, então a gente tem, eu vou começar falando um pouco sobre as recentes investidas contrárias ao PL do aborto, ao aborto legal e o contexto do PL 1904. A professora Simone vai falar sobre o Estatuto do Estuprador e a responsabilidade profissional e serviços de saúde diante de uma gravidez em menores de 14 anos. A professora Fátima Marinho, que está com a gente, ela vai falar antes da professora Simone, mas ela está com a gente remotamente e vai apresentar por que 26 meninas abaixo de 14 anos dão à luz todos os dias no Brasil. Depois a gente conta com o nosso colega Jefferson Drezé, falando sobre violência sexual contra meninas e adolescentes, quais contextos, quais vidas estamos falando. Depois a professora Ana Luísa Borges, da Escola de Enfermagem, o papel dos profissionais de enfermagem, formação, denúncia e acolhimento. A nossa colega professora Ana Flávia, da Faculdade de Medicina, a formação médica sobre aborto e direitos humanos. A gente ainda não sabe, mas a gente convidou o Cristian Rosas, que também é um parceiro nosso aqui da faculdade, mas talvez o Jefferson vá assumir essa outra missão, que é pensar sobre alcances, limites e possibilidades de resoluções do CFM e como isso impacta o direito ao aborto no Brasil. O Cristian foi vovô hoje de manhã cedo, então, como obstetra, ele está cuidando da filhinha. E, por fim, a professora Deise Ventura, Direito das Mulheres é possível? Né? Então, vamos... queria convidar, então, e agradecer novamente, e vou tomar o uso da palavra, já que eu estou aqui, já continuar, tá bom? Vamos fazer intervenções mais ou menos curtas, eu tentei fazer uma coisa bem breve também, vamos ver se eu consigo ser bem-sucedida na missão, gente. Vamos lá. Só relembrar que assim, essa foi uma espécie de meme, né, que o site da empresa Nem Morta fez, que eu acho que impactou bastante a opinião pública, mostrando o que representa de imediato, numa figura, numa única imagem, o que significa o PL. Né? Então, acontece um estupro. Se a pessoa estuprada engravida, o estuprador é preso por até 10 anos, porém, a pessoa estuprada que engravida e opta pelo aborto, ela é presa por até 20 anos. Acho que isso foi um apelo interessante, né, para mostrar o que na verdade, né, quer dizer, uma das tentativas do que está em jogo com essa pele do estupro, ou pele do estuprador, como a gente tem chamado, né? Só que essa PL é só para lembrar, né, assim, não é de hoje que no Congresso Nacional a gente tem várias PLs tratando do direito do nascituro. Né? Então, retomando só para lembrar o Estatuto do Nascituro, né, que é de lá de 2007, que é um pouco mais, digamos, em certo sentido, draconiano do que a própria PL 1904, porque o Estatuto do Nascituro vai impedir toda e qualquer forma de aborto legal no país. Então, só para a gente ter uma ideia, nos anos recentes, né, a gente tem, vejam, ele vai e volta, né? O PL está aqui, ó, o PL 48907, ele vai e volta em vários momentos, né? Nosso, então ele é engavetado, ele é desengavetado, ele é arquivado, ele volta para a cena. E aí, nesse conjunto de PL, a gente tem o do Estatuto Nascituro, tem o Bolsa Estupro, que a gente viu alguns anos atrás, né? Que era pensar sobre uma espécie de ajuda de custo para a mulher estuprada, que leva a gestação adiante, e que o estuprador tinha que dar uma pensão para essa mulher até o filho ou filha completar 18 anos. Então, é desse tipo de calamidades que a gente lá vem falando, né, nos últimos, pelo menos, assim, ostensivamente, abertamente, nos últimos 20 anos. Né? Então, é bem complicado. E aí, eu coloquei aqui em vermelhinho, né, o PL 4149 de 2019, que volta à cena, né, que institui a Semana Nacional do Nascituro. Né? E aí,
ele volta, né, no ano passado, tramita no Senado, né, instituindo isso, o Dia Nacional do Nascituro, a ser comemorado anualmente em 8 de outubro, e a Semana de Defesa e Promoção da Vida, que é a semana que antecede, ou seja, a primeira semana de outubro. Isso foi instituído, quer dizer, foi aprovado no Senado, atualmente tramita no Congresso Nacional, e, mais uma vez, tem autores antigos no cenário, digamos assim, né? Que é o senador Eduardo Girão e o senador Magno Malta, que foi reeleito pelo Espírito Santo. Quem acompanhou a DPF 442 lembra muito bem o que ele fez no STF, respondendo à ministra Rosa Weber, né? Então, esse é só um exemplo do contexto que lá estamos nós, né? E aí, eu queria também trazer um outro, que é uma lei que está em vigor no estado de Goiás, né? Então, não é só mais um PL, é uma lei que está em vigor desde esse ano, que é ele diz assim: institui a campanha de conscientização contra o aborto para as mulheres no estado de Goiás. E aí, o argumento central, mais uma vez, dessa lei é a proteção à vida do nascituro. E aí tem várias questões que essa lei propõe, como educação. Eles falam, né, dos riscos, dos supostos riscos do aborto, que é importante ter ações na escola, né, nas escolas, mas a gente sabe muito bem de que quais ações nas escolas está se falando, está se propondo, né? E só lembrando que essas ações nas escolas vão estar falando justamente para meninas e meninos de até 14, 15 anos, e certamente com informações bastante distorcidas sobre sexualidade, sobre educação sexual, sobre aborto, sobre risco de vida, e justamente para as pessoas que são mais acometidas com a violência sexual, né? Então, é uma lei que promove a desinformação junto a meninos e meninas na escola. Além disso, ela também traz isso, o fornecimento compulsório de ultrassonografia para mulheres grávidas, que passam a ser obrigados a ouvir os batimentos cardíacos do feto, né, antes de uma possível interrupção legal da gravidez, o que a gente vem sistematicamente falando de uma violência obstétrica, né, uma violência institucional obstétrica, né. E para completar, ele fala de esse estímulo à iniciativa privada e ONGs na promoção de meios para acolher, orientar e prestar assistência psicológica e social às mulheres grávidas, que a gente tem visto determinadas instituições religiosas se dizendo proteger a mulher que engravida e dizer que vai proteger aquela criança se for levada, aquele bebê, aquele feto se for levado a termo, né? Enfim, a gente vê nos últimos 20, 30 anos isso, né? Uma produção de inúmeros impeditivos de ordem moral, psicológica e institucional para quem precisa interromper uma gravidez, né? E aí, pegando aqui um post da Débora Diniz, né, sobre o PL 1904, ela vai falar assim: não é só sobre o aborto, né? Isso tudo. Tem o tal do teste para testar a lealdade de Lula, o confronto com o STF e o Alexandre de Moraes, né, a queda de braço com o Xandão, o poder médico bastante ofendido, né, com vai e vem em relação à resolução do CFM, que a gente vai falar, um populismo penal, é ano de eleição das prefeituras e também do Conselho Federal de Medicina, e um ódio aberto, ostensivo às meninas e mulheres, né? Então, eu queria complementar dizendo que não é só sobre aborto, mas é isso, todo um processo de instituição de pânicos morais, né, e de disputas de um projeto de sociedade, ao meu ver, com ruptura de pactos civilizatórios baseados em direitos humanos, né? E aí, pegando uma definição curta de pânico moral, é isso, ocorre quando uma condição, pessoa ou grupo de pessoas passa a ser visto como uma ameaça a ordem e os valores presentes na sociedade. E aí eu voltei para trás e fui para a área da educação, nossa área, minha área também de estudo sobre educação sexual, né? Que é lembrar do debate lá em 2010 do Plano Nacional de Educação, né? Da política que foi lançado naquele momento, do Brasil Sem Homofobia, e todas as reações que tiveram desde então, né? Inclusive com a instauração do Escola Sem Partido, que vira esse monumento gigantesco, esse movimento político, né, que vai tentar
influenciar tramitações de PLs para suspender, né, e para falar ou para dizer de uma certa doutrinação ideológica e política da esquerda nas salas de aula, né? O combate a uma suposta ideologia de gênero, né? Não podermos falar de gênero, não ter educação sexual nas escolas. Então, a gente tem também, no campo da educação, por exemplo, essa cruzada gigantesca em torno desses supostos ameaças a certa ordem e à família, né? E aí, olhando um outro reportagem que acabou de sair, que faz um balanço do que está sendo tramitado no Congresso Nacional, e é isso, a educação é o principal palco de disputa agora, né? Então, é o principal alvo de novos projetos de leis, né? Então, só em 2023 foram 322 proposições com essa temática, em que é isso, no intuito de proibir o ensino de questões de gênero, proibir educação sexual, proibir instalação de banheiro gênero nas escolas, enfim, tem uma disputa gigantesca em relação ao texto da Lei das Novas da Lei de Diretriz e Bases para a Educação de 2024 a 2034. Aqui é a imagem que circulou nesse grupo, né, que disputam, estavam frontalmente, né, numa campanha, pensando e tentando disputar os textos da nova lei de diretrizes, e com isso, fazendo esse tipo de terrorismo por WhatsApp e outros canais, que é, nossos filhos serão obrigados a se matricular na escola desde 0 ano, serão afastados da educação das famílias, e passarão o dia inteiro sendo doutrinados pelo poder público, serão submetidos à pauta de gênero desde ter idade, os professores receberão intensa capacitação para ensiná-los que a orientação sexual é fruto de uma construção social e não mais genética, e por aí vai, né? Então, é muito sério, é muito grave, todas as frentes que estão sendo disputadas nesse momento, né? E aí, semana passada, teve uma. É isso, a gente está cheio de coisas na internet, né? Teve uma entrevista desse professor, João César de Castro Rocha, da UERJ, interessantíssimo. Interessantíssimo. Eu fiquei pensando muito no fim do mundo, sabe, Zé Miguel? De novo, para outro caminho. Que é isso assim, resumindo o que ele fala, né, na minha interpretação, é isso. É mais do que uma recusa ao Estado laico que está acontecendo, né? É um projeto muito bem articulado, que ele vai chamar da teologia do domínio, de entrada e domínio dos cristãos na política para mudar a ordem social, né? Aí ele fala, é preciso treinar uma geração de pessoas que sabe que não existe neutralidade pedagógica, não existe neutralidade em governo civil, é um fortalecimento de uma teocracia que deve fluir de uma maioria de cidadãos nacionalistas cristãos para reconstruir o mundo, um outro mundo, né? Então, é isso, tem frases do tipo, não precisamos de pesquisa científica, porque a pesquisa mais importante de todas está na Bíblia, e uma Bíblia que é pensada do Antigo Testamento, né? Então ele fala que é adaptar, submeter o mundo moderno à Bíblia numa leitura bastante peculiar do Antigo Testamento. Essa entrevista desse professor realmente é fantástica. E aí tem essa charge, né, também da semana passada, que é isso, ouvi dizer que vai virar um templo, né? É isso que a gente acha que está vendo cada vez mais, né? E aí, para finalizar, nisso que eu estou falando, que é esse pacto, né, que o PLS faz parte desse pacto de redefinição da sociedade e de ruptura, né, de pactos civilizatórios baseados em direitos humanos. Quando a gente olha para o PL, a gente vê isso, a institucionalização do estupro e do direito à violência sexual, né? É uma legitimização da tortura, e nesse caso da gravidez forçada. E eu falei semana passada para um jornalista, são as mesmas pessoas que estão propondo esse PL, são aquelas que defenderam lá em 2016 o Ustra e coisa e tal, né? São realmente defensores de tortura, né? São torturadores. Aprofunda a criminalização, a estigmatização e a desumanização das populações negras, periféricas e pobres. Afinal, são as mulheres e pessoas negras são as que mais morrem e que mais são processadas em caso de aborto. Também são as que mais encontram barreiras para acesso ao aborto legal e para os cuidados pós-aborto, né? Eles falam em defesa da vida, mas da vida de quem? Né? Da vida de quem? Já que tem um incremento sem igual contra as vidas de crianças, jovens, adultos vítimas de violência policial nas periferias urbanas, né?
tem uma aposta escancarada, aberta no superencarceramento, né, com criminalização de meninas, adolescentes, mulheres adultas e pobres no contexto do aborto. E, mais recentemente, a política antidrogas que está sendo discutido é um outro exemplo dessa aposta, né, no superencarceramento, etc, etc, etc. E aí, é isso. É um processo, enfim, eu diria que é um processo político, né, de longa duração e que aí para a gente não ficar tão deprimido, né? Aí eu tentei colocar assim, ó, barrar esse avanço conservador, né, é extremamente importante para disputar essa e outras pautas nesse contexto político mais amplo, inclusive seguir na luta pela descriminalização do aborto, que a gente tem que voltar a pautar, voltar a brigar pela descriminalização do aborto, sair das cordas e voltar a falar disso. É um dos pontos desse enfrentamento, desse pacto civilizatório que a gente tem que seguir adiante. Bom, gente, fui rapidinho, era isso. Obrigada. Agora eu vou passar a palavra para a Fátima, que vai estar com a gente online. Fátima, é com você agora, por favor, pensando sobre por que 26 meninas abaixo de 14 anos dão à luz todos os dias no Brasil. Fátima, está ouvindo a gente bem? Estou ouvindo bem e muito feliz de estar com vocês nessa discussão. Você pode colocar o primeiro slide? É porque eu mandei para o pessoal que isso. Então a gente vai falar um pouco do número de mães meninas, né? Nós temos nesses 10 anos de 2011 a 2021 foram 127 mil mães meninas, ou seja, elas tinham menos de 14 anos quando engravidaram. Tá? E a nossa discussão é por quê, né? Por que esse número, por que continua, né, essa situação? Então, próximo, por favor. Então, só para dar situando o problema, né, o segundo Código Civil, a idade mínima para casamento é de 16 anos, sendo que entre 16 e 18 é necessária autorização dos pais. Nós tivemos uma lei em 2009 que alterou o Código Penal, considerando, né, que indivíduos com menos de 14 anos, né, e definiu, então, o estupro de vulnerável, ou seja, ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com menor de 14 anos, independentemente da idade do parceiro ou do relacionamento estabelecido entre eles. E nós sabemos, né, através das várias estatísticas de violência, né, que em 2022, quase 75 mil vítimas de estupro, a grande maioria mulher, e aí a gente tem 76% desses que foram estupros de meninas, 76% foram, então, menores de 14 anos, né? E a grande maioria na residência, perpetrado por familiares. Esse artigo está aqui nesse link, na revista Ciência e Saúde Coletiva, e a gente ainda vai alterar alguns números que estão nele, especialmente o número total das meninas mães. O próximo, por favor. A magnitude do problema, então, né, estão no período de 2011 a 2021, foram 30 milhões de nascidos vivos no Brasil, 127 mil meninas que engravidaram com menos de 14 anos, mas 4 milhões e 280 mil de meninas grávidas dos 14 aos 19 anos, o que também é outro número assim absurdo, né? E 25 a cada mil nascimentos de mães adolescentes foram de meninas com menos de 14 anos quando engravidaram. O próximo. Então, aqui é só para uma ideia para vocês da distribuição. Tá? Então, a grande maioria dessas meninas, mães, elas foram mães, né, e engravidaram aqui com até 14 anos e meio, ou seja, a gravidez começou antes dos 14, né, e elas foram mãe no máximo até 14 anos e meio, foram 59%.
35% foram mães, né, aos 13 anos, e 6% dos 10 aos 12 anos. Eu até coloquei os números em destaque. Aos 10 anos, 225 crianças, né? 11 anos, 1.399, e 12 anos, 9.422. O que a gente vê é um aumento, né, progressivo à medida que aumenta a idade, né? Tanto que ela vai se concentrar principalmente nas meninas que engravidam aos 13 anos, tá? E essas meninas foram mães aqui dos 10 aos 12, ou seja, pelo menos aí juntando todas elas, a gente tem mais de 10.000 mães que são de 10 a 12 anos de idade. Isso falando na idade do nascimento, né? Então, muitas engravidaram, né? Essas meninas de 10 anos, algumas até engravidaram antes dos 10 anos, tá? Porque aí ela é a idade do nascimento, a idade do parto. Então, muitas com uma menarca precoce, elas provavelmente engravidaram antes dos 10. Então, nós temos uma situação bastante grave, né, com violência sexual dessas meninas e outras coisas, e outros determinantes sociais, que é o que a gente vai discutir também, o próximo. Então, nessa situação, 60% das mães meninas se concentram no Nordeste e Norte. Tá? A região Norte chega a ter um número que é quase igual à região Sudeste, que tem uma população muito maior, tá? 5 vezes maior que a região Norte, mas o número é muito similar, e concentra, então, o Norte e Nordeste, a maioria dessas mães meninas. As taxas foram de 32 mães meninas em cada 1.000 nascimentos de mães adolescentes no Nordeste, 28 em cada 1.000 na região Norte, e 24.000 no Centro-Oeste, 19 em cada 1.000 no Sudeste e 18 no Sul. As meninas negras são a quase totalidade das mães meninas, 75%. Tá? 69% pardas, 5% pretas. Em cada 100 mães meninas, 75 são negras. 70% das mães adolescentes de 14 a 19 anos também são negras, né? 65% pardas, 5% pretas. Né? E uma coisa que nos chama muita atenção é que 20% delas se declararam em união estável e casada, tá? O que dá 21%, então, dessas meninas que, segundo a lei, né, seriam o estupro presumido, elas se declararem casadas 1% e em união estável 20%. O que para nós pode ser, né, a situação em que ocorre o estupro e o estuprador resolve, para minimizar o seu erro, não o seu crime, né, ele então casa com a menina. Né? E muitas vezes isso é para forçar casamentos mesmo, né, de meninas, e que aí fica a sociedade, né, a comunidade, a família, então ela fica satisfeita no que se refere à sua honra. Só para lembrar que também nesse período, no início, aí 2011, 2012, 2013, nós também estamos falando que ainda era possível esse tipo de casamento, tá, nessas meninas menores de 14 anos. Então, ainda a lei ainda permitia com o consentimento dos pais, depois que a lei passou a proibir. Mas a gente tem uma situação bastante grave, então, o que é essa união estável? O que ela fica presa a um relacionamento, ela é obrigada, né, a ficar nesse relacionamento? O que é isso? Próximo. Aqui está uma distribuição, né, por municípios, tá, dessas taxas de nascimento nessas meninas de 10 a 14 anos, em que a gravidez iniciou antes dos 14, tá? E aí a gente pode ver a grande concentração mesmo. Primeiro, assim, existe em toda parte no país. Se você olhar os municípios, todos eles têm casos, todos eles. Não é? E existe essa concentração que é bastante visível, né, no norte, no Nordeste, mas se a gente olhar com atenção também, o Mato Grosso e o Mato Grosso do Sul, né, chama bastante atenção também essas taxas mais altas, né, concentradas nesses estados, né?
E essa situação de quase normalidade, não é? À medida que ela é tão distribuída dessa forma e ela não causa nenhum escândalo na sociedade, né? Ela passa a ser normalizada como um fato normal da vida, não é? Inclusive, muitas das falas que a gente vê em relação a especialmente ao PL do estupro, é que o estuprador ele cometeu um erro, né? Ele não comete um crime, ele erra, tá? Então, isso normaliza a situação. O próximo, por favor. Então, em relação a pré-natal e parto, né, a gente observa que 55% delas tiveram acesso, né, aos 7 ou mais consultas de pré-natal, tá? 14% delas só tiveram de 1 a 3 consultas, porque, dependendo da situação, ninguém quer revelar a gravidez, ou a gravidez é descoberta muito tardiamente, né? Enquanto que as mães adolescentes, 14 a 19 anos, 43% não tiveram um número adequado de consultas de pré-natal. O que a gente vê aqui se muitas dessas meninas tiveram 7 ou mais, né, que são 55%, por que essa situação não foi notificada? Entendendo que a lei é muito clara, né? Desde 2009, que esse é o estupro presumido, e ela tem direito ao aborto legal. E esse aborto legal tem que ser oferecido no pré-natal, na primeira consulta, né? E por que não está acontecendo? Porque elas estão elas estão fazendo a opção pela gravidez ou sequer são perguntadas. As que têm menos consultas, essas sim, a gente começa a pensar, não, esse é o estupro mesmo, aquele bem caracterizado, não é? E esse provavelmente é a entrada tardia dela, então. E por que, então, 69% das mulheres adultas de maior de 20 anos tiveram 7 ou mais consultas de pré-natal, contra 55% dessas mães meninas, né? E somente 5,7% tiveram de 1 a 3 consultas. Então, eu tenho uma diferença muito grande em relação às mães meninas, numa tentativa, então, de uma descoberta tardia da gravidez, ou até uma tentativa de esconder mesmo. 32% das mães meninas iniciaram o pré-natal entre 20 a 27 semanas. Daí a gente começa a passar dessa 20 semanas, dessa barreira que foi criada, não é? Então, essa é a situação que a gente tem, tá? Conta, por exemplo, 15% das mães adultas. Então, essa é a situação que vai criando esse conflito em relação ao aborto legal e aí as várias situações em que ele é negado, né? Nós já investigamos vários casos, alguns casos recentes, as meninas passam por essa situação. Já chegam com 22 semanas, como é? Vocês podem ver, 1/3 delas, não é? E o juiz nega o acesso, tá? E a gente vê grupos se mobilizando para levar para outro estado, mas isso cada vez vai postergando muito mais a intervenção, né? Em relação ao parto, 19% delas tiveram parto prematuro, contra 11% das mães adultas. E 15% das meninas tiveram bebê de baixo peso, contra 9% das mães adultas. Isso aumenta o risco de morte neonatal, e elas têm o dobro da taxa de mortalidade infantil comparada com as mães adultas. Então, elas já vão numa situação pior, né, em termos de gestação, e os bebês também nascem numa situação pior comparada às outras mulheres adultas. É o próximo, por favor. Esse é meu último slide, tá? É só para mostrar que tem uma redução proporcional. Aqui eu peguei o total, tá? O total de 10 anos, não, desculpa, aqui eu já acrescentei 2023, que eu já tinha esse dado, até 2022 e 2023. E fui ver, porque eu estava só até 2021. Se eu pegasse até 2021, vocês podem observar que, se eu pegar o total desse período, né, 7% desses nascimentos ocorreram em 2021, o que é a mesma proporção de 2018. Né? Então, vocês observam que eu tinha muito mais no início do período, eu tenho uma redução, um pico em relação à pandemia e depois uma tendência de estabilizar. A nossa discussão é: isso vai estabilizar
ou vai aumentar? Com essas negativas, se a luta contra, né, essa situação de violência, em que elas são impedidas de realizar o aborto legal, que é um direito previsto em lei, o quanto isso vai afetar mais ainda esses nascimentos. Tá? Então, essa é a nossa discussão, e a discussão central é por que a normalização do estupro, em relação às meninas especialmente, por que elas têm que casar com o estuprador. É muito frequente a gente escutar os comentários dos pastores. Eu peguei um recente do Silas Malafaia, em que ele diz, num podcast, isso está gravado, né, que o estuprador, ele errou. Então, ele é um pastor, né, ele cometeu estupro, ele cometeu abuso sexual, mas isso é um erro, isso não é um crime, ele entende que não é um crime, e que isso deve ser, todos devem pedir perdão a Deus, para que ele seja salvo. Então, o que a gente observa, sinceramente, e mais ainda o que Cristiane apresentou, e o que vai ser ainda também apresentado, é essa grande situação de normalização do estupro. Ele é normalizado, e especialmente nesse grupo de idade. Por quê? Porque esse ocorre dentro da casa, em sua grande maioria, que é o lugar mais perigoso para elas ficarem. Tá? E por que isso passa dentro dos serviços de saúde, no SUS, como normal, é outra questão também que a gente vai ter que agora cobrar do Ministério da Saúde, porque esses casos não estão sendo notificados como violência e se é oferecido ou não para elas o direito ao aborto, quando elas começam a gestação ainda dentro do período, né, que é nos primeiros 3 meses. Tá? Então, gente, obrigada, que era o que eu tinha para apresentar para vocês. Obrigada, Fatinha. Simone, por favor, agora. Obrigada, Cris. Eu acho que todos nós estamos imensamente contentes, né, de ter essa oportunidade de debater esse tema tão importante nessa conjuntura. Eu vou tentar fazer uma fala bem curta. Havia combinado com Fatinha da gente inverter as apresentações, porque muito do que eu vou falar diz respeito aos dados que ela apresentou, né? Então, eu vou falar sobre 3 temas que são parte de um esforço que a gente está fazendo num coletivo de pessoas para pensar violência contra a maternidade, e eu vou trabalhar com 3 temas. Um é a questão da impunidade como estrutural, o segundo é a responsabilização profissional, e a terceira é o Estatuto do Estuprador, né? Então, primeiro, né, conforme os dados, a gente tem que menos de 10% dos estupros são notificados, né? São denunciados à polícia, etc., ou seja, chega a um sistema de informação. Desses que são denunciados, a gente tem em torno de 6% que são julgados e condenados, e chegam à condenação, né? Então, a gente tem 0,6% dos estupros que são visíveis, né? Então, a gente tem estruturalmente uma impunidade, e isso passa, primeiro, pelo desmonte de políticas que a gente teve nesses últimos anos, né? A gente teve o desmonte das políticas de educação sexual, e é muito importante que no discurso político da gente, a gente possa trazer a importância da educação sexual para prevenir a violência dentro de casa. Então, esse é um tema que a gente tem que tomar também, porque nós estamos muito na defensiva com relação ao discurso da educação sexual. A gente teve o desmonte das políticas de aborto legal, e aqui no município de São Paulo a gente tem um grande desgosto, né? Porque o município de São Paulo foi pioneiro na montagem dessas políticas no governo Luiz Erundina, né? No final da década de 80, começo da década de 90, e a gente tem tido um retrocesso muito importante nesse sentido. E isso que a Fátima falou, né, também, a normalização do estupro, né? Que, primeiro, ela tem a ver com também figuras políticas normalizando o estupro, né? Celebridades circulando com lideranças políticas a respeito disso. É o caso dos pastores que ela falou, alguns julgamentos, como é o caso da Mari Ferrer e outros, né? Isso é muito importante que a gente traga também o discurso sobre família a respeito do aborto, né? Isso é muito importante porque a gente tem também o discurso agora de que o aumento da pena para os estupradores para
contrarrestar o argumento de que o risco, a penalidade para as mulheres que abortam é maior do que para o estuprador. Então, o problema não é o tamanho da pena, o problema é a impunidade. Eu acho que nós temos que discutir sobre como existe cumplicidade com essa impunidade, porque esse conjunto de componentes traz uma questão do que a gente pode chamar de impunidade estrutural, e a gente precisa discutir a respeito disso, né? O segundo ponto é qual é a responsabilidade dos profissionais de saúde, né? Então, eu acho muito bom que a professora Deise está aqui, né? Porque eu acho que a gente deveria até pensar uma agenda de pesquisa conjuntamente sobre a responsabilidade do profissional a respeito do seguinte: o profissional pode sonegar a informação, ele pode não oferecer. Uma das minhas alunas está estudando os comitês de morte materna e a vigilância de óbito, e mais de um caso acontece da mulher chegar no pré-natal e os profissionais dizerem assim: você é uma louca, como é que você engravidou, estando doente, disso, de aquilo? E a mulher diz assim: bom, mas eu poderia fazer um aborto legal, então? E isso é anotado em prontuário, não tem nenhum. O que a mulher falou é desconhecido, e a mulher estava tão certa que ela morreu. Ela é um caso da vigilância de óbito. Então, assim, existe algum tipo de responsabilização para o profissional que se omite. A gente pode, inclusive, criar um indicador, alguma coisa dessa natureza, chamado omissão de oferta de aborto legal para mulheres elegíveis. E aí são os casos de estupro, os casos abaixo de 14 anos, os casos de anencefalia, naturalmente, mas também os casos, a grande maioria das mulheres que morre por doenças intercorrentes da gravidez. Então, esses casos seriam casos elegíveis, e esses são muito subestimados, a gente mal fala deles, né? Então, o profissional pode sonegar informação, ele pode deixar de referir as meninas e as mulheres que são elegíveis para aborto legal. Qual é a responsabilidade? Eu digo isso porque é importante. Nós temos ficado na defensiva com os conselhos de medicina reacionários que nós temos. Como é que a gente pode cobrar desses conselhos a sua responsabilidade? Os profissionais podem ficar impunes, podem ficar indiferentes a isso, ou ele pode, né? E outra coisa, o que é ensinado, né? A gente tem que voltar para isso. O que é ensinado para os profissionais, sobretudo de ginecologia e obstetrícia, como lidar com a questão do aborto legal e das mulheres que são elegíveis para isso? O que está no currículo dessas pessoas? Os conselhos têm uma responsabilidade, a Associação Brasileira de Ensino Médio, quem quer que seja, né? Que responsabilidade tem a respeito disso? Inclusive, a respeito do uso de métodos medievais para o aborto, legal, né? Quando as mulheres chegam a ele, do uso de dilatação e curetagem, hoje em dia, ainda é ensinado em muitas residências, quando a gente tem recursos muito mais seguros, né? Mais baratos, que têm menos complicações, que não são ensinados ainda hoje. Então, quem é responsável por isso? Como é que essas pessoas podem ser responsabilizadas por sua irresponsabilidade e por sua omissão, né? E, por fim, a questão do Estatuto do Estuprador. Eu acho que a gente tem que chamar, e isso foi muito bem sucedido nos últimos dias, né? Deixar de chamar o Estatuto Nascituro de Estatuto Nascituro, porque ele é um estatuto para criar direitos novos para o estuprador. O estuprador nunca teve direito de obrigar uma menina, uma mulher, a dar um filho para ele, com o DNA dele, com a cara dele. Esses caras estão criando direitos novos para os estupradores. A gente tem que deixar isso muito claro, né? Como é que a gente pode tirar o foco, né, dos direitos das mulheres sendo violados do jeito que estão, para também falar do foco dos estupradores, porque ficam falando só dos embriãozinhos, dos fetinhos, etc., e a figura do estuprador quase que desaparece. Faz parte dessa estratégia de passação de pano do estuprador, né? Então, nesse sentido, né, seria uma grande vitória, né? Eu gosto demais, sei que o nosso horizonte é a descriminalização, mas seria uma extraordinária vitória se a gente conseguisse implementar o aborto legal segundo a legislação de 1940. Né? Eu encontrei ontem na passeata com as colegas da obstetrícia da IASH, que estavam super nervosas, porque vai ter um encontro de evangélicos no nosso campo, né? E aí, enfim, a gente tem motivo para ficar preocupado. No entanto, né, até inspirado pelo debate que teve aqui com a Márcia Tibori algumas semanas atrás, que ela fala do feminismo dialógico,
temos que confrontar essas pessoas pelo diálogo também. É isso que elas estão querendo, criar direitos para os estupradores, passar pano para os estupradores, normalizar o estupro, penalizar as meninas e as mulheres, contribuir para a mortalidade materna. A gente tem que nos colocar nesse diálogo também, né? Enfim, porque tem sido o foco esses dias, né? O Sóstenes, uma a apresentadora perguntou para ele: mas vocês estão falando isso porque vocês são homens, isso não diz respeito a vocês, devia só as mulheres falarem sobre isso. Aí ele disse: não diz respeito a homens ou a mulheres, diz respeito a bebês. Temos que reforçar que sim, diz respeito a homens, né, legislando sobre o corpo das mulheres, né, e muito frequentemente com a cumplicidade das mulheres que querem ser, vamos dizer assim, bem tratadas na casa dos homens. Colocar o foco no estuprador é essencial, e eu acho que a gente devia mudar o nome do Estatuto do Nascituro de uma vez por todas para o Estatuto do Estuprador. É isso, obrigada. Obrigada, Simone. Agora professor Jefferson. Violência sexual contra meninas e adolescentes, quais contextos, quais vidas? Boa tarde, tudo bem? Bom, primeiro eu quero agradecer o convite para compartilhar essa conversa com vocês e particularmente com tantas professoras que eu conheço há tanto tempo, que eu admiro, que eu respeito, que para mim são todas elas uma inspiração. A professora Cristiane me deu uma tarefa e me pediu para cumprir em 5 minutos. Vou tentar fazer isso nesses 5 minutos difíceis. São 5 minutos parece um tempo muito pequeno, mas eu fiquei pensando nesse final de semana e lembrei que a cada 13 minutos uma mulher no mundo morre em função de um aborto praticado de forma clandestina e insegura. E, portanto, esses 5 minutos são 5 minutos muito valiosos para todos nós e eu pretendo aproveitá-los da melhor maneira. Eu queria começar primeiro dizendo para vocês que tanto o projeto de lei 1904 como a resolução 2378 do Conselho Federal de Medicina, elas vão atingir duramente a todas as mulheres, todas. Não há exceção aqui a se colocar. Mas a professora Cristiane me pediu uma tarefa muito difícil, de colocar na forma do que representa isso, né, para vidas humanas, para pessoas e principalmente para pessoas muito particulares. São crianças e adolescentes que eu vou pedir depois permissão para a professora Cristiane acrescentar mais um grupo a essas meninas, que para mim me parece muito importante. Mas, de toda forma, a ideia ou a pretensão de proibir a interrupção de gestação após 22 semanas de idade gestacional, ela me parece extremamente importante e oportuna, né? Mas, de toda forma, sobre o que nós estamos falando quando falamos de abuso sexual contra crianças e adolescentes? Então, vamos lá. Eu sei que a nossa tarefa é tentar dar vida a essas pessoas, mas eu também queria dizer quem são essas pessoas e quanto elas estão perto de todos nós. Primeiro, a Unicef tem uma estimativa muito recente que entre 12% até 25% de todas as meninas com menos de 18 anos de idade vão enfrentar algum episódio, ou pelo menos um episódio, de abuso sexual ao longo de suas vidas. Esses valores vão ser diferentes conforme cada território, né? cada país, mas esse é um fenômeno que vai surgir em todo o mundo e alguma coisa que nos deva preocupar. E se formos pensar, então, mais especificamente para o cenário brasileiro, eu queria trazer a lembrança de todos vocês o Anuário de Segurança Pública agora de 2022, onde foram registrados oficialmente 52 mil casos de estupro, especificamente de estupro, contra crianças e adolescentes no Brasil. 90% desses casos atingiram meninas e os outros 10% atingiram meninos. E se formos ver esse grupo total, né, verificado aqui no anuário, 22 mil casos, quase a metade, 22 mil casos de meninas que sofreram estupros eram meninas entre 10 e 13 anos de idade. 10 e 13 anos de idade. Aqui cabe também reconhecer que esses números são números oficiais, não são os números definitivos, não são os números da nossa vivência cotidiana, né?
O IPEA, o Instituto de Pesquisa Econômica e Aplicada, recentemente reforçou, né, a evidência de que apenas algo em torno de 10% dos casos de violência sexual chega ao conhecimento das autoridades competentes dentro do campo da saúde pública. Portanto, esses 52 mil casos são possivelmente 10% de tudo que ocorre no país a cada ano, e é um número que nos parece importar bastante. Mas a tarefa era tentar entender o que o PL, né, 1904, essa questão de impedir gestações acima de 22 semanas, né, como que isso se relacionaria especificamente com crianças e adolescentes. Então vamos lá. A primeira questão a ser entendida, e eu acho que ela é complementar ao que a professora Fátima já colocou, a professora Fátima já foi clara, né? As gestações que não fazem a trajetória da interrupção de gestação, ou pelo menos tentam essa interrupção de gestação, terminam ali nesses números que ficaram para nós absolutamente claros do que representam, né, essas gestações de jovens mães abaixo dos seus 14 anos de idade. Mas aqui em São Paulo, na região metropolitana de São Paulo, nós temos algumas evidências muito consistentes de que algo em torno de 6 a 10%, 6 a 10% de todas as mulheres que buscam uma interrupção de gestação, em caso de gestação decorrente de violência sexual, chegam após de 22 semanas de idade gestacional. E aqui nos cabe tentar conhecer quem são esses 6 ou 10%. 6% para a região metropolitana de São Paulo, e acreditamos que percentuais maiores em outras regiões, onde talvez os serviços de saúde, né, não estejam tão bem também integrados dentro de uma rede de atenção a essas pessoas. Portanto, a ideia aqui é tentar conhecer um pouquinho quem são essas mulheres, né, e quais são as circunstâncias que levam essas mulheres a chegar a essas 22 semanas. Então, aqui a primeira questão que tem que ser claramente posta é que o estupro, né, praticado por um desconhecido de uma mulher que ia ou vinha do trabalho, que é abordada cotidianamente, realizando uma atividade cotidiana, ele tem características e dinâmicas absolutamente diferentes desse estupro, desse abuso sexual contra crianças e contra adolescentes. Isso é bastante conhecido. E para justificar aqui as questões, eu queria trazer para vocês dados de 3 teses de doutorado de 3 orientandas, né, que é a Misrelma Moura Bessa, Valquíria Santana e Márcia Blake, que tratam exatamente dessa questão. Então vamos lá, quais são esses dados e como isso se comporta no cotidiano dessas meninas. Primeiro, 65% das mulheres que chegam a essa situação são meninas e adolescentes. Portanto, desse total de mulheres que chegam mais tardiamente, 65%, quase 70% delas serão exatamente esse grupo que a professora Cristiane que nos pede a descrever. Portanto, o impacto desse projeto de lei e da resolução do Conselho Federal de Medicina se faz principalmente sobre esse grupo de mulheres. E essas mulheres têm algumas características que vale a pena lembrar, né? Como, por exemplo, 47%, né, dessas mulheres que chegam acima de 22 semanas, 47% delas são católicas e outros 24% são meninas que se declaram evangélicas, o que corresponde a pouco mais de 70% dessas meninas. Portanto, a religião não tem sido aqui nenhum elemento, nenhum fator, nem de protegê-las e nem de apoiá-las nessa circunstância. O estupro, né, é praticado com o uso de ameaça, né, corresponde a 40% dos casos dessas meninas. E é preciso tentar entender o que significa no dia a dia. Significa que meninas são abordadas principalmente por agressores conhecidos, agressores aparentados, que podem estar sob o mesmo teto, e se não estão sob o mesmo teto, estão muito próximos de uma posição privilegiada ao cotidiano dessas meninas e que ameaça essas meninas de morte, ou ameaça matar a mãe, ou ameaça matar a irmã, ou ainda ameaça cometer o mesmo tipo de crime contra a irmã mais nova. São as situações que mais frequentemente nós encontramos, sem deixar de esquecer todas as outras formas de ameaça que são possíveis nesses casos, né? Existem ainda uns 40%, quase 44% dessas meninas que são sujeitas à violência sexual na condição do estupro de vulnerável, que aqui já foi colocado pela professora Fátima, abaixo dos seus 14 anos de idade. Significa dizer que são tão jovens, que por vezes não é preciso nem ameaçá-las
e por vezes não é preciso nem aplicar a força para cometer o crime sexual. Basta o temor reverencial, basta a posição de privilégio, basta a organização de todo um método, de toda uma dinâmica absolutamente nefasta que engloba essas meninas, que incorpora essas meninas num processo de abuso sexual progressivo, crônico, repetido, por longo tempo, e muitas vezes até que o abuso seja revelado, porque surge uma gravidez que não pode ser mais ocultada. E nesses casos estamos falando principalmente também das situações de incesto, né, que envolvem essas meninas. E nos casos de incesto, 20% das adolescentes grávidas de um incesto chegam ao serviço de saúde para uma interrupção de gestação com mais de 22 semanas. Como aqui foi apontado, a chegada tardia, né, de quase um terço dessas meninas à assistência pré-natal. Tá? Mas, de toda forma, como que explicar esse fenômeno? Isso é escolha dessas mulheres mais jovens, é escolha dessas meninas, escolhe-se ser assim, escolhe-se chegar mais tarde ao pré-natal, ou escolhe-se chegar mais tarde ao serviço de violência sexual, e evidentemente que não. E aqui eu gostaria de trazer a vocês algumas evidências para que isso seja, enfim, melhor esclarecido, né? Ou seja, quais são as vulnerabilidades ainda maiores ou ainda mais particulares dessas meninas. A primeira delas é que meninas, e quanto mais jovem a menina, mais sujeita ela pode estar a isso, podem ter uma percepção mais tardia da gestação, né? E aqui eu me recordava dessa semana de um caso que chegou a público de uma menina que só soube que estava grávida porque sentia que tinha alguma coisa mexendo dentro do seu abdômen, dentro da sua barriga, sequer tinha noção da questão de menstruação, dos seus ciclos, do atraso, ou de que pudesse estar grávida. Portanto, a precocidade da gestação nessas meninas é um fator importante para que elas possam terminar, né, diagnosticando, percebendo essa gestação de uma maneira mais tardia. E isso é ainda mais grave quando essas meninas estão sujeitas à situação de violência sexual. E aqui não cabe de maneira nenhuma tentar explicitar o impacto, né, e o grande impacto para a saúde mental, para a saúde emocional, para as questões psicológicas dessas meninas que sofrem violência sexual. Esses impactos também são elementos que podem postergar essa percepção e, com tudo isso, chegam mais tarde ao serviço de aborto legal. Estão se impactadas por isso. Outra questão. Quando suspeitam dessa gestação, meninas mais jovens têm menos recursos econômicos para fazer esse diagnóstico. Meninas mais jovens têm menos recursos, menos autonomia para chegar até os serviços de saúde e, principalmente, para revelar nos serviços de saúde aquilo que está acontecendo a elas. E tudo isso impacta também na chegada ao serviço de aborto legal. Eu aqui trouxe outros dados que também gostaria de compartilhar com vocês, né? Por exemplo, qual é o papel do agressor nessas circunstâncias? E quando ele é conhecido, próximo e aparentado, esse papel tem se mostrado bastante importante. O agressor não tem intenção de que a violência seja conhecida. O agressor não tem qualquer intenção que tudo isso seja descoberto e que ele seja exemplarmente responsabilizado, a não ser por aquilo, né, que os projetos de lei aqui já apontados pela professora Simone e a professora Cris tentam de alguma maneira relevar. Não é crime, é apenas um erro. Mas, enfim, temendo que possa ser eventualmente tratado como crime, esses agressores fazem o possível para atrapalhar todo esse processo, desde a violência sexual até a chegada dessas meninas. Constroem-se novas ameaças de morte dessa menina grávida agora, caso revele o ocorrido, ameaças de matar a mãe dessa menina, se essa menina estiver assim, né, sendo apoiada por essa mãe e assim por diante. De toda forma, o agressor articula todo e qualquer processo ao seu alcance para tornar atrasado, postergado, né, desde da identificação dessa gestação até a chegada ao serviço de aborto legal. E isso, novamente, atrasa o processo dessas meninas. E quando elas revelam o ocorrido? Professora Cristiane, não imagine que essas meninas têm a sua palavra recebida como credibilidade. Não são acreditadas nos seus relatos. Habitualmente não são. Tá? E habitualmente o agressor sequer
né, é encarado como se pudesse ser um agressor. Duvida-se da palavra dessa menina e duvida-se que aquele que está dentro de casa possa ser o agressor. E todo esse processo retarda e atrasa ainda mais a chegada dessas meninas. E aí vem a rota crítica. Uma rota crítica dessas meninas que é absolutamente diferente de outras mulheres. Elas têm menos autonomia, elas têm menos recursos e dependem de mais pessoas. E as evidências que nós temos hoje são claras. A trajetória dessas meninas passa muito mais pelos serviços da segurança pública, passa mais pela polícia, passa mais pela obtenção de documentos, passa mais pelo Instituto Médico Legal. E tudo isso, novamente, atrasa a chegada dessas meninas ao serviço de aborto legal. E após tudo isso, elas têm menos autonomia para escolher esses serviços, encontrar esses serviços e chegar até esses serviços. E tudo isso, novamente, atrasa a chegada dessas meninas ao serviço de aborto legal. E eu gostaria aqui de pedir permissão para a professora Cris de acrescentar, junto a essas meninas, as mulheres com transtornos intelectuais severos ou moderados, que são obrigadas a todas essas mesmas trajetórias, são ainda mais vulneráveis. Tudo para elas é muito mais lento do que aqui já foi descrito, tudo para elas é ainda mais difícil do que foi descrito para meninas e para vítimas de incesto. E tudo isso atrasa com que essas mulheres cheguem ao teu serviço em situação de poder interromper uma gestação. Mas eu queria também finalizar lembrando que não são só essas situações que atrasam a questão do aborto legal. Existe a nossa ineficiência. Existe a nossa falta de resposta ao nosso dever de cumprimento de atender essas meninas e mulheres no seu direito de interromper uma gestação decorrente de crime sexual. Não é favor, não é absolutamente qualquer bondade, não é absolutamente qualquer ato de generosidade. E aqui eu repito, é absoluto dever dos serviços de saúde corresponder ao seu dever de oferecer o aborto realizado em condições seguras, em condições humanizadas e, principalmente, em condições tecnicamente satisfatórias e seguras. Esse é um direito que as mulheres têm que corresponde a um dever dos serviços de saúde. E essas mulheres perambulam de serviço para serviço e não encontram a resposta adequada às suas expectativas. E isso atrasa a chegada das mulheres aos serviços que interrompem a gestação. Essas mulheres recebem 1, 2, 3, 4, 5 negativas de que aqui não se faz aborto. Aqui é um hospital católico, aqui é um hospital isso, aqui é um hospital que tem objeção de consciência como se isso fosse possível uma instituição. E isso atrasa a chegada das mulheres até a interrupção de gestação. E quando chegam, são submetidas a longas entrevistas, a longos processos, a questões absolutamente desnecessárias que sequer estão previstas no ordenamento jurídico brasileiro. Formas de avaliação para se chegar a uma conclusão do seu pedido que podem demorar semanas. E não é incomum que meninas com 16, 15, 18 semanas, que chegaram abaixo dessas 22 semanas, terminem recebendo um não, porque agora, no momento que terminamos o nosso absoluto trabalho inadequado, a senhora está com 23 semanas. E isso atrasou as meninas a chegarem ao momento da interrupção da gestação nessas circunstâncias. Então, aqui, professora Cris, eu peço desculpa se eu falhei em tentar dar vida ou dar humanidade a essas pessoas. Mas, por favor, os números aqui apresentados são apenas para que a gente possa sair da retórica, né, e saber que isso é profundamente prevalente, profundamente importante e deveria nos importar. Os números são apenas para isso, porque atrás de cada um deles há uma menina, há uma mulher em situação de vulnerabilidade e há todo um sistema querendo impedir que elas tenham acesso ao seu direito humano de interromper uma gestação nessas circunstâncias. Eu quero convidar nossa colega Ana Luísa, da Escola de Enfermagem, para falar sobre formação desse segmento profissional, já que os serviços estão sendo novamente pautados, chamados, depois chamando a Flávia. Venha. Bom, deixa eu ver se eu estou bem aqui, né? Primeiro, eu peço desculpas, eu estou numa crise de bronquite, minha voz está bem baixa.
Então, acho que tem que estar mais perto aqui. Peraí. Tá ótimo. Melhorou assim? Peraí. Subiu, pronto. Então, gente, boa tarde. Eu vou falar sobre 3 tópicos aí no que diz respeito à enfermagem, que é a formação, a questão do nosso conselho, como ele tem administrado a questão da atenção ao abortamento e, por fim, sobre as denúncias. Não sei se vocês sabem, mas o grupo da enfermagem, né, é o maior contingente de profissionais de saúde, não só do Brasil como do mundo. No Brasil, nós somos mais de 3 milhões de profissionais de saúde que são habilitados no Conselho Federal de Enfermagem, sendo uma minoria composta por enfermeiros, que é justamente o de nível superior. Temos também os técnicos em enfermagem, como o próprio nome já diz, que são de técnicos e de... Eu vou pegar assim, então, pronto, melhorou. E os conselhos também incorporam os obstetrizes, né? E o que isso tem a ver com o PL? Quer dizer, em cada serviço de saúde que cada um de nós está, nas 24 horas que a gente está, desde o nascimento até a morte, nós estamos sendo cuidados por algum profissional de enfermagem. Então, tudo que diz respeito ao PL ou qualquer atenção ao aborto, ele tem ali um profissional de enfermagem que está presente, né? E aí, a primeira coisa que eu me deparo com a dúvida, embora eu saiba, porque eu sou da escola de enfermagem, é assim, os nossos currículos estão prontos para nos formar um enfermeiro, que é aquele de nível superior, para cuidar de quem vai interromper uma gestação, ou de quem quer interromper uma gestação. Eu já sei a resposta, claro, da minha instituição, fui procurar aqui no nosso sistema da graduação da USP, quais são as disciplinas que tem no título Saúde da Mulher e como que são esses programas, esses conteúdos, eles contemplam sequer a palavra aborto e eles não contemplam, né? Tanto a nossa escola quanto a de Ribeirão Preto, quanto o curso de obstetrícia na EASH, não tem nos seus conteúdos o termo aborto e nem nas suas referências. No curso de obstetrícia da EASH tem uma disciplina que se chama Bioética e Reprodução Humana, que contempla ali, né, um dos conteúdos bioética e abortamento, e que, por sinal, é uma disciplina dada por um homem, que eu achei interessantíssimo, porque nenhuma das outras tem professores homens, né? Então, a gente já conclui nesse primeiro momento que a nossa formação ela é bastante falha. Ela não é só bastante falha em termos da discussão de ética, epidemiológica, mas também clínica. Quer dizer, com o que é que a gente faz quando uma mulher na atenção primária, ela chega dizendo que quer interromper uma gravidez, né? O que a gente faz, eu acho que a gente já sabe. Em segundo lugar, eu fui olhar, então, já que a nossa formação me parece ser bastante falha, o que que os nossos conselhos dizem sobre isso, né? O Conselho Federal de Enfermagem não me passa tanta vergonha quanto o de medicina passa nos médicos, né? Mas nós temos ali, inclusive, o COFEM, que é o nosso Conselho Federal, ele emitiu uma nota na semana passada, quer dizer, também já tinha passado quase o furacão inteiro para conseguir emitir uma nota de repúdio mesmo ao PL, dizendo que é inconstitucional e que por isso deve ser arquivado. A Associação Brasileira de Enfermagem também vai no mesmo caminho, o que é bastante interessante, mas quando eu fui rever o meu código de ética, lá nos seus princípios fundamentais, a gente tem os direitos, eu passei batido, fui ver nos deveres, e um dos deveres é manter sigilo sobre fato que tem acontecimento em razão de atividade profissional. Ótimo, esse é o artigo 52. Mas há um parágrafo aí que diz que o fato sigiloso deverá, não é que ele poderá, ele deverá ser revelado em situações de ameaça à vida e à dignidade, mas não diz a vida de quem e a dignidade de quem. Então, vão abrindo-se brechas nos nossos códigos de ética profissional que vão depois possibilitar que essas denúncias sejam feitas de uma forma quase orgânica. No capítulo 3, que é das proibições, a gente tem lá vários artigos, assim, uns 100 artigos assim, do crime. Não pode prescrever, tudo crime, né? A contravenção penal não pode antecipar a morte de uma pessoa, e no meio de todos esses crimes tem lá, não pode, né? O enfermeiro não pode fazer aborto, provocar aborto, desculpa, ou cooperar em prática destinada a interromper a gestação, que também é muito vago. Eu acho que isso coloca muito medo nesse profissional, por exemplo, que está na atenção primária, e que ele pode justamente indicar um local, ou uma ONG, ou, né, enfim, prestar qualquer tipo de informação que visa facilitar, né, a obtenção dessa interrupção da gravidez. Isso pode entrar aí nesse capítulo das proibições.
E mais ainda, o parágrafo único, a gente vai entrar na questão da objeção de consciência, que é nos casos permitidos pela legislação, o profissional deverá decidir de acordo com a sua consciência. O que é também bastante vago, porque não vai dizer quem é que então vai poder, né? Quem é que vai ter que garantir essa assistência? A gente sabe que é justamente o serviço de saúde. O COFEN, numa consulta de um dos membros em 2018, recomenda que no caso de aborto, uma assistência humanizada e sigilo, né, reitera que a criminalização do aborto representa uma barreira à assistência e contribui para o aumento da morte materna. Mas, lendo, né, esse nosso código de ética, eu vejo que assim, há muitas brechas, é muito vago. Né? Então, as questões do sigilo, do rompimento desse sigilo e também principalmente da objeção de consciência, ela se sobrepõe aí ao que seria justamente a necessidade, enfim, de saúde da mulher que se apresenta naquele momento. Eu acho que essas brechas que se abrem, ou esse limbo, né, eu vou chamar o triângulo das Bermudas aí dos códigos de ética, vão permitir também que os enfermeiros ou os profissionais de saúde façam denúncias, né? Denunciem essas mulheres que vão interromper a sua gestação. Saiu uma reportagem bem interessante na Folha na semana passada, que mostra que aqui no estado de São Paulo, dos casos que chegam na Defensoria Pública, mais de 50% são denúncias feitas por profissionais de saúde. Eu não sei quantos são por enfermagem, mas também na internet a gente acha vários casos. E aí que esse limbo jurídico-legal ele se mostra mais visível ainda, porque um caso, por exemplo, no Paraná, em que o enfermeiro fez a denúncia e ele também não só leva, né, todos os documentos que são necessários para fazer essa denúncia, mas ele serve como testemunha, e o STF acata esse enfermeiro como sendo uma testemunha, mas ao mesmo tempo, um mês antes ou um mês depois, não acatam o mesmo procedimento de um médico. Então tem um limbo ali, né? Tem uma brecha muito, muito importante, né, em todos os níveis jurídicos, que difere dos conselhos profissionais, mas, por outro lado, também confere legitimidade ao momento em que um profissional faz essa denúncia. Né? Então, eu acho que com tudo isso, e atendendo ao pedido da Cris, para que eu fosse bem rápida, eu acho que assim, a formação para o cuidado, né, nos casos de aborto na enfermagem ela é precária, né? Eu acho que mais do que uma agenda para pesquisa, que a Simone coloca aqui, a gente precisa ter uma agenda de formação também. Estamos aqui representados as 4 unidades do quadrilátero, né? A gente pensar em uma disciplina que seja específica, optativa, mas que aborde todos esses aspectos da atenção ao aborto. Há uma insegurança jurídica e legal, e subliminar, inclusive, quer dizer, quando você coloca a questão do aborto no meio das proibições, né, do que os enfermeiros não podem fazer, como crimes comuns, crimes de falsificação e tudo mais, isso já subliminarmente, já estou realmente inferindo que é um crime. O julgamento moral e religioso existe dos enfermeiros, então nas pesquisas que a gente vê são poucas, mostram que os enfermeiros eles têm uma ênfase de que são formados para a vida e para a manutenção da vida, se contrapondo, né, ao que, enfim, a qual vida e a qual dignidade. E isso gera um quadro, então, em que um PL como este, ele é aceito, ele é acatado, sim, por uma parte dos profissionais de saúde, inclusive enfermeiros. Eu acho que basta né, a gente olhar, convido vocês a olharem o post que a Escola de Enfermagem fez na semana passada, dizendo é um simples não ao PL 1904, e assim, dos comentários que surgiram ali, né, de ex-alunos, eu não reconheço mais essa escola, que escola é essa, que formação é essa, agora estão formando criminosos e não mais enfermeiras. Então, a gente sabe que esse aí é um lugar bastante preocupante, que talvez a formação, mas também um código de ética mais objetivo e detalhado possa começar a dar conta disso, tá bom? Obrigada, então, gente. Gente, eu sei que a gente vai avançar um pouquinho no horário, porque a gente teve muitas complicações no início, mas eu queria passar a palavra para a professora Ana Flávia, da Faculdade de Medicina, e depois encerrar com a professora Deise Ventura, também daqui da nossa Faculdade de Saúde Pública. Ana. Boa tarde, gente.
É muito bom estar aqui ouvindo tanta gente e fazendo alguma coisa contra essa onda, né, avassaladora. Eu queria lembrar a questão da teologia do domínio, que eu também tive contato nos últimos meses, e você vai se apavorando, porque nós estamos numa guerra cultural, né, assim, e também outras coisas, outras guerras, muitas guerras. E nós estamos perdendo, né? Mas a gente precisa se organizar para, no mínimo, perder com dignidade, senão colocar barreiras e avançar, né? Então, acho importante a gente ouvir todos os aportes que as pessoas estão trazendo aqui. Eu sou professora da Faculdade de Medicina, e vim falar sobre a formação médica, não é minha área de estudo, então eu vou falar sobre a minha experiência como professora de medicina e as coisas que as minhas alunas têm estudado, mas dentro dessa questão. Então, em primeiro lugar, eu acho que parecido com a enfermagem, a medicina aqui na USP e as medicinas que eu conheço, os médicos formados, não relatam uma formação adequada sobre as questões de violência e de aborto legal durante a formação. Há uma imensa invisibilidade. Faz 1 ano e meio que eu comecei a dar 2 horas sobre violência doméstica e atenção primária no 5º ano da medicina, e os alunos pediram para a aula continuar, não só presencial, como aumentar para 4 horas. Então, eu também quero trazer uma boa nova de que, assim, tem muita gente do nosso lado, né? Mas há uma invisibilidade enorme, isso não é discutido. Quando a gente tem uma lei, Maria da Penha, que tem um inciso, eu até coloquei aqui, ó, que é obrigatório ter o destaque nos currículos escolares de todos os níveis de ensino para os conteúdos relativos aos direitos humanos, equidade de gênero e de raça ou etnia e ao problema da violência doméstica e familiar contra a mulher. Então, assim, por que a gente não está cumprindo a lei? Né? Professora Deise, as faculdades, a USP pode não cumprir a Lei Maria da Penha? Eu acho que a gente tem um bom argumento. Quando eu dou aula para os alunos, eu falo assim: esse aqui é o inciso da Maria da Penha, nós estamos aqui cumprindo a lei. Eu falo todas as panelinhas. E o fato da gente não ter essa formação de uma forma adequada, né, acaba fazendo com que os alunos percebam, porque os mais jovens estão se ligando. Então, nós tivemos um episódio, e a Luísa e a Natália estavam partícipes, né, desse episódio, onde um aluno de 5º ano, numa unidade básica, sendo formado pela Faculdade de Medicina, viu o tutor dele fazendo um início de pré-natal de uma menina de 13 anos. Quando acabou a consulta e o médico falou: tudo bem, a senhora volta mês que vem, e saiu, o aluno virou para o seu tutor e falou: por que você não ofereceu aborto legal para ela, se ela tinha direito? Aí o médico ficou sem saber como responder, aí foi para os níveis centrais e os professores, que eram todos homens na época da medicina de família e comunidade, e eu, que estava ali junto, não sei por que me chamaram. E aí nós fizemos uma oficina, eu, a Nath, a Luísa, para ir lá na frente. O único jeito que a gente conseguiu para treinar os médicos, residentes de medicina de família e comunidade, é tão difícil explicar para eles que nós tivemos que ir lá para frente fazer um roleplay de como é que você conversa com uma menina de 13 anos, porque assim, vocês estão rindo, mas não é fácil mesmo. Não é uma coisa, você tem que treinar uma habilidade, tem um conhecimento, uma habilidade, uma atitude, é uma competência que a gente precisa criar nesses alunos. Então, quem chamou foram os alunos. E eu queria chamar atenção, além da invisibilidade do direito das meninas e das pessoas com deficiências, principalmente com deficiências cognitivas, das mulheres casadas, porque 10% na nossa pesquisa das mulheres em São Paulo foram forçadas fisicamente a ter relação com parceiro ou ex-parceiro quando elas não queriam. E a gente nunca, quase, é raríssimo a gente chamar atenção para um estupro marital que tem o direito também ao aborto legal. E que eu acho é muito digno, no sentido de oferecer esse direito para aquelas mulheres que foram estupradas em casa, às vezes com requintes de crueldade, né? E que fica totalmente invisível, porque os profissionais têm que ser treinados, não apenas para saber o que fazer quando eles ouvem um relato, mas para perguntar sobre.
se a pessoa foi forçada, porque a pessoa muitas vezes não relata espontaneamente e ela não sabe os direitos atrelados ao que aconteceu com ela. E ela tem vergonha, porque nós estamos falando aqui de uma normalização da violência sexual, por um lado, e de uma demonização da sexualidade feminina, quando a mulher é agente, quando a mulher tem desejo. Então, você não pode, e quando essa é forçada, ainda a culpa é sua. Você não pode fazer o que você quer. Tem que fazer o que o homem manda. Mas ainda quando o homem manda, você que é culpada, porque seduziu, porque não disse não, porque não gritou, porque não saiu correndo na rua com um bastão atrás do cara com um revólver, que já houve leis assim. Acho que também o seu risco de vida tem que ser lembrado. Então, assim, os profissionais de saúde estão errando, né? E eles estão errando por um problema na formação. A gente teve uma mulher que morreu esses tempos, uma cardiopata, que não teve acesso ao aborto legal e morreu, lá no Centro de Saúde Escola do Butantã. Mas eu queria só lembrar que não é só a formação. Eu acho que a formação ela só vai funcionar se a gente tiver um ambiente nos serviços, e eu estou falando mais da atenção primária porque é o que eu conheço mais, né? Mas em todos os serviços, e não estou falando só dos gineco-obstetras também, porque eu acho que isso é uma responsabilização dos médicos em geral, né? Mas a gente precisa também ambientes de trabalho em que seja possível as pessoas exercerem. Porque agora eu estou com uma aluna estudando no mestrado, os profissionais de saúde que topam fazer redução de dano, os médicos, e eles estão apavorados, porque nós estamos num clima de terror. Então, as pessoas estão perdendo CRM. As pessoas têm medo da acompanhante da paciente, da enfermeira da unidade, da equipe, da ACS da equipe, de alguém entregar, de ser taxada como aborteira e ter um estigma sobre ela, quando elas estão minimamente cumprindo a lei. Os meus alunos, eu dou também uma aula de mortalidade materna e infantil, que eu falo bastante de aborto, e as alunas ficam super animadas, e uma das grandes discussões é, deve o médico entregar à polícia ou não? Então, aí é a hora de trazer o código de ética, porque uma parte dos alunos acha que tem o dever de denunciar o crime de aborto. Então, e claro, eu falo ali, né, gente? Vai ter uma aula, mas depois eles vão chegar lá no hospital e todo mundo vai dizer que é assim que funciona, que é assim que tem que fazer, que não sei o quê. Vou falar, aquela professora lá era uma feminista louca, aborteira, e aqui eles estão falando a verdade. Então, eu acho que a gente precisa dar mais corpo, né, para esse ordenamento jurídico mínimo que a gente tem e fazer ele acontecer, porque é só assim que a gente vai poder ir mudando no sentido da descriminalização, eu acho, né? E, enfim. E, por outro lado, também dá um rumo para admitir a positividade da sexualidade feminina quando ela é desejada, né? Porque eu acho que também a gente fica num plano que a gente fica só na defensiva. Eu sei que está difícil, mas, assim, os alunos estarem pautando isso, eu acho que é um sinal bom, né, para o futuro. Então, vamos em frente. Acho que o quadrilátero, se organizar, seria ótimo, porque a gente tem base legal, né? Pelo menos vamos fazer o que está na lei. Deise, por favor. Infelizmente, como eu falei no início, o Cristian foi vovô hoje, está cuidando do netinho, e do adiantar da hora a gente vai não trazer a discussão específica do CFM, mas Deise, para encerrar, por favor. Muito obrigada, Cris. É uma honra para mim estar aqui e sem delongas, porque já ouvimos tantas falas valiosas e precisamos mesmo nos encaminhar para a conclusão. Eu queria falar muito rapidamente sobre enfoque desse nosso tema de hoje, sobre o debate de ideias, ou, se vocês quiserem, uma forma de ver o mundo que nós precisamos discutir, e, em terceiro, sobre o movimento político. Em relação ao enfoque, é muito importante que a gente se contraponha a toda tentativa, seja ela dos extremistas, dos fanáticos religiosos, seja ela da imprensa e de pessoas que supostamente também estão contra o PL, de apresentar essa temática como uma temática de costumes. Essa é outra naturalização perversa. Quando nós falamos do aborto, nós falamos de um enfoque de saúde pública, um enfoque de proteção social e um enfoque de direitos humanos.
Eventualmente podemos ter outros enfoques. Em nenhum caso será costume. O costume só pode ser usado em relação ao estupro e o aborto se nós usarmos no sentido leigo da palavra para dizer que, infelizmente, virou um costume estuprar e continuar impune e que, principalmente as elites brasileiras, praticam o aborto em toda a segurança da forma mais hipócrita que pode existir. É natural, mas se contrapõe ao aborto para a maioria das mulheres e particularmente para as mulheres pretas, pardas, para as mulheres que tem uma renda que não permite o acesso ao aborto seguro, simplesmente por acreditar e por também ter legitimado de que existem vidas que têm valores diferentes. Em relação às ideias, eu me arrisco aqui para dizer algo que há muito tempo eu não tenho coragem de dizer publicamente, mas que eu acho que precisa ser dito e recuperado. Que a maternidade, que é apresentada de uma forma idealizada, que é repetida nessas redes sociais, principalmente, que são hoje uma forma de comunicação por excelência dos nossos alunos, dos nossos colegas, de todo o pessoal da saúde e para além, é apresentada de uma forma que repete em pleno 2024 que o sentido da vida da mulher é a maternidade, que o papel social da mulher é a maternidade e o cuidado já vem embalado aí junto com uma função que tradicionalmente toca mais às mulheres do que aos homens. E nós temos dentro do sistema de saúde, como eu tenho também a honra de ser professora das disciplinas de ética dessa faculdade, eu ouço em todas as aulas depoimentos das minhas alunas de como foram tratadas dentro do sistema de saúde, como foram abordadas, inclusive, de uma forma muito despudorada por pessoas que professam a sua religião e fazem proselitismo religioso dentro das unidades de saúde, sejam elas públicas ou privadas. Mas quantas vezes uma mulher recebeu a questão impertinente, às vezes pertinente por questões de saúde, de saber, você tem filhos? E quando ela diz que não tem filhos, ela recebe a resposta, que pena, que triste. E eu gostaria de voltar a disputar publicamente essas ideias, para dizer que as mulheres que são mães e criam seus filhos com dificuldades são guerreiras, mas também é guerreira a mulher que responde, não tenho filhos, não foi a minha escolha, me dedico à vida coletiva, me dedico à vida individual, me dedico ao que eu bem entender, fiz uma escolha de vida, tenho direito a essa escolha, não há hierarquia moral na escolha por ou contra, ou querer ou não querer a maternidade. Esse não é o lugar da mulher, a maternidade não é o sentido da vida da mulher, ela pode ser uma experiência extraordinária quando ela é desejada. Também é mulher, também é pessoa, também é o que ela quiser. Quem diz, eu vou fazer um aborto porque eu não quero ser mãe nesse momento, ou eu não quero ser mãe, e vou viver. Eu tenho uma implicância com aquela hashtag, o maior amor do mundo, o amor, etc. Eu vou viver os maiores amores do mundo, os que eu quiser ou não. Eu vou ter experiências fantásticas na minha vida. Eu não posso ser reduzida à maternidade, e a facilidade com que a extrema-direita manipula a questão do aborto tem a ver com essa internalização, com essa culpa que a gente sente porque não quis ser mãe, porque não for mãe, porque quer muito fazer um aborto, e nós não podemos parar de disputar essa ideia sobre qual é o lugar da mulher da sociedade, e essa ideia primitiva de que nós somos seres que estamos aqui para nos reproduzir e cuidar, né? E, na verdade, cuidar ou não cuidar, e formar ou não formar, não é algo que está diretamente associada à maternidade, é um exercício que pode ser feito de diversas outras formas. E aí eu queria terminar falando em movimento político, porque o que a professora Ana Flávia disse é muito importante. Há um clima de terror, se a gente convive com as pessoas que trabalham nas unidades de saúde, a gente vê um grande sofrimento e a gente vê medo, receio. Por quê? Porque os extremistas estão mobilizados. E o começo, todas as exposições excelentes que nós tivemos aqui, mas principalmente o início que a Cristiane fez, referindo à legislação,
mostra que esses retrocessos estão nos rondando ou já estão acontecendo porque a extrema-direita ocupou o parlamento. Essa é a questão. É por isso que é fundamental nós estarmos aqui hoje. Porque a raposa está cuidando do galinheiro. E nadando de braçada, né? Como muito bem disse a Ana Flávia, nadando de braçada. Eu não quero, não é da minha natureza avaliar se a gente está perdendo ou está ganhando, eu sou péssima para isso. Porque simplesmente eu acho que tem que fazer. E não avalio se essas perguntas, o que é otimismo e pessimismo, não são perguntas que eu possa suportar. A gente faz, né? A gente faz. E eu acho que esse é o momento. Eu não citei o nome das mulheres que estão aqui pela questão do tempo, mas a gente tem referências aqui, tanto da produção acadêmica como da luta pelo direito das mulheres. E nós estamos numa escola que produz evidência, num quadrilátero todo, que produz evidências científicas muito importantes, que são combatidas, que são alvo de negacionismo, mas que estão aí para subsidiar políticas públicas se os governantes quiserem fazê-las. Nós temos ex-alunos que estão em posições importantes de governo, nós estamos formando os próximos que irão para posições importantes do governo. Essa é uma escola muito influente. Hoje a gente vê, principalmente os alunos, eu vejo com dó, essa dissipação da nossa energia nesse discurso anti-universidade. A universidade é isso, a universidade é aquilo, a universidade é aquilo outro. A universidade é um dos bastiões dessa guerra. E o tempo que a gente perde se desunindo, o tempo que a gente perde jogando fora alianças políticas que são fundamentais, é o tempo que hoje nós temos que usar a nosso favor. Esse é um dos temas, para mim, é um dos temas cruciais, mas o extremismo vem se afirmando de uma maneira avassaladora. Não preciso dar exemplos para vocês. Agora eu posso só pensar numa possibilidade que é a vitória de Donald Trump nos Estados Unidos, que é iminente e que vai alterar o cenário internacional dessa aliança conservadora contra os direitos humanos, com um impacto ainda maior sobre a nossa legislação, porque nós ainda nos valemos de mecanismos internacionais que, na hora do aperto, foram muito importantes, principalmente durante o governo do Jair Bolsonaro. O bolsonarismo está aí, vivo no horário nobre da televisão, dizendo que é Bolsonaro que vai escolher o próximo candidato a presidente da República. Nós temos um governador fascista no estado de São Paulo, nós temos um prefeito fascista e uma eleição municipal muito difícil no horizonte. Então, quando a Cris me pergunta, direitos das mulheres, é possível? A resposta está conosco. Eu fico emocionada de ver os rostos que estão aqui, mas tinha que ter muito mais gente aqui. A gente precisava trazer muito mais gente, e esse trazer muito mais gente tem a ver com a nossa capacidade de atuar coletivamente, que foi, obviamente, golpeada nesses anos terríveis que a gente viveu, que foram anos muito difíceis para nós, particularmente no setor da saúde. Mas eu gosto de lembrar as razões pelas quais eu escolhi trabalhar com temas de saúde, e a principal delas foi ter visto na saúde uma perspectiva emancipatória que segue viva. Eu sei que é fácil falar e que nem em todos os momentos a gente será capaz de fazer, mas nós temos que nos levantar contra o terror em cada um dos momentos em que a gente estiver atuando como profissional ou como pesquisador. Nós temos que pensar nas nossas escolhas de tema de pesquisa, nós temos que ser estratégicos e produzir evidências que possam nos ajudar a chegar no caminho em que a gente precisa chegar. Essa necessidade de despertar a fagulha, ela é fundamental para que nós abandonemos essa posição que nós temos hoje de estar acuados diante desse debate. E justamente por constatar essa necessidade, eu quero terminar homenageando todas as mulheres que continuam tratando desse tema no Brasil, todas as minhas colegas que fazem pesquisa principalmente sobre esse tema, as nossas convidadas que estão aqui, as nossas alunas, porque hoje a primeira objeção a que a gente é submetido no debate político é ser chamado de abortista. A gente é desqualificado dessa forma e nós temos que conseguir construir um discurso em que a gente diga: sou abortista, me chama de abortista,
Ah, sou abortista. O que é abortista para ti? Nem sempre a gente vai ter força, mas a gente precisa construir as redes de apoio para que a gente tenha, e a gente precisa cobrar do Estado, porque o judiciário está cheio de extremista, o judiciário está cheio de bolsonarista, o governo está muito acuado, não adianta essa desculpa do parlamento, tem coisas que a gente pode fazer, nós temos que cobrar do governo, e nós, como mulheres, não temos que ir para frente como Joana d'Arc, como heroína, nós temos que ir com um apoio por trás dessa homarada toda que faz mais discurso do que realiza e que precisa ocupar os lugares institucionais para nos dar suporte para que a gente possa lutar. É isso. Gente, com o avanço da hora, eu acho que a gente teve, enfim, explanações maravilhosas. Acho que colocamos mais elementos para o debate, para que as pessoas, quem queira debater, estamos aqui, né? Assim, sabem quem procurar. A gente tem que avançar a luta, a gente não pode temer, não pode se acovardar. É isso, a gente está no meio de uma guerra, está em curso, não é de hoje, ela está piorando. Eu realmente tremo, porque realmente a coisa está bem complexa. E é isso, a gente fez esse ato de hoje, teremos mais outros desdobramentos por aí à frente, e é isso, gente, vamos embora, porque a luta continua, e agradecer muito, muito a todos e todas que estiveram aqui. Obrigada.